Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, cada um nos seus lares, nas suas casas, para mais este momento devocional. E hoje em especial a gente segue de novo a nossa série Isolados, mas com a fé fortalecida. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a fé, a importância de ter essa fé, da onde vem essa fé, quem alimenta essa nossa fé. E se mesmo em meio a essa dificuldade, essa pandemia, a este isolamento que a gente está passando, muitas vezes a gente sente que a nossa fé está enfraquecendo. Será mesmo que a nossa fé está enfraquecendo? Será mesmo que parece que Deus nos abandonou? Sobre esse tema, então, a gente quer começar este momento devocional em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A invocação é algo importante. Por quê? Porque a gente está dizendo e está mostrando para as pessoas em nome de quem a gente quer iniciar este nosso momento. E para iniciar essa nossa devoção, agora que a gente já invocou a presença do nosso bom Deus, nós queremos louvar junto com o Dani, com a Chay e com o Gediel, numa música bem bonita, numa música que fala bastante sobre o nosso tema de hoje, que é a fé. A música é E Se? Louvemos todos juntos ao nosso bom Deus. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma quinta-feira junto com vocês para louvar o nosso Deus e aprender um pouco mais sobre a sua palavra. E o tema de hoje é fé em meio a toda essa confusão dessa pandemia. E quando está tudo bem, a gente precisa confiar em Deus. Mas quando as coisas não vão tão bem assim, a gente precisa continuar confiando nele e entregando toda a nossa vida nas mãos dele. Mesmo que coisas ruins, o que a gente não espera, aconteça aqui neste mundo, a gente pode ter certeza que a gente pode acordar amanhã nos braços do Pai lá na eternidade. Vamos louvar junto com a gente? E se, o nome da música.
Depois de sermos enriquecidos com este louvor e de louvarmos junto, chega o nosso momento da palavra, de estudarmos a palavra, lermos a palavra, entendermos hoje, em especial, sobre o nosso tema, que é isolados, mas com a fé fortalecida. E o texto escolhido para hoje é de Hebreus 12, do versículo 1 até o versículo 3. Então peguem as suas Bíblias aí, o seu aplicativo, o seu celular aí e busquem Hebreus 12, do versículo 1 até o 3. E eu vou convidar vocês hoje para deixarem a Bíblia de vocês aberta, porque a gente vai caminhar sobre esses 3 versículos. São um texto bem pequeno, mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor para nós. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Amém. Isolados, mas com a fé fortalecida. Nos últimos dias nas redes sociais e com as pessoas com quem eu convivo e falo, eu moro num condomínio, então tem várias pessoas aqui conversando, e muitas pessoas sentem saudade de estar na igreja, saudade de estar com as pessoas de novo. E o meu condomínio aqui é um condomínio onde tem vários cristãos, então as pessoas falam abertamente sobre isso. Eu li também essa semana que fizeram uma pesquisa na internet com jovens entre 18 e 24 anos. Qual seria a primeira coisa que eles fariam depois que acabasse esse isolamento? E por incrível que pareça, eu até pesquisei em vários sites para ver se a informação era real mesmo. A grande maioria, eles entrevistaram mais ou menos uns 1.600 jovens. E qual é a primeira coisa que tu faria quando acabasse a quarentena ou quando acabasse esse isolamento? E a maioria, a grande maioria, em primeiro lugar, sabe o que ficou? E isso me surpreendeu de uma maneira gigantesca. A maioria disse assim: logo que acabar essa quarentena, a primeira coisa que eu quero fazer é estar na igreja. Quantas pessoas hoje em dia estão buscando Deus? As pessoas buscam Deus quando elas estão desesperadas, as pessoas buscam Deus quando elas estão preocupadas, as pessoas buscam Deus quando elas sentem que a coisa não está legal, elas procuram Deus sempre quando as coisas estão ruins. E nesse momento de isolamento, a gente não está mais se reunindo na igreja e dá uma saudade danada. E às vezes parece que a nossa fé vai enfraquecendo. Mas será mesmo que a nossa fé vai enfraquecendo? Depende. Depende de onde a gente coloca a nossa fé. E o nosso tema hoje fala um pouquinho sobre isso. Nós escutamos no louvor, né, que se não fosse a nossa fé, e se não acontecesse, e se eu não fizesse isso, e se eu não fizesse aquilo, né, o que aconteceria? E o nosso texto de Hebreus nos dá uma luz bem grande. O texto de Hebreus começa lá no versículo 1 falando isso, de uma multidão de testemunhas na fé. Isso é o que primeiro motiva eles e o que primeiro motiva nós, a quantidade de pessoas testemunhando a sua fé.
É só tu entrar nas redes sociais, eu até disse, meu Facebook tá cheio de cultos, cheio de devocionais, cheio de mensagens legais, o WhatsApp também, as pessoas não só estão dando bom dia, mas orando, tô orando por ti, que legal, olha isso e aquilo. Isso são as testemunhas da fé. Testemunhas da fé são aquelas pessoas que testemunham a sua fé todos os dias. E muitas vezes a gente fica parado. Os hebreus falavam que eles testemunhavam a fé todos os dias. E muitas vezes a gente deixa de testemunhar. Muitas vezes a gente deixa de falar da nossa fé. Daquela fé que a gente tem desde pequeno, ou desde agora, ou desde alguns dias, ou desde esse momento de quarentena. Quantas pessoas estão se convertendo agora nesse momento de quarentena? E ele começa dizendo assim, então a gente se junta a essas testemunhas na fé. Mas para a gente ter a nossa fé fortalecida, para a gente conseguir conectar nas coisas que são de Deus, nas coisas que são divinas, a primeira coisa que ele diz é, deixe de lado o que atrapalha. Quais são as coisas que nos atrapalham neste momento? Pode ser a própria isolamento. Esses tempos eu gosto bastante de fazer exercício, de correr na rua, e eu comentei que eu não estou achando uma música legal para correr, não estou me motivando, e eu precisava ler um texto da Bíblia, e o que eu fiz? Eu botei no aplicativo da Bíblia e corri escutando a Bíblia, porque o aplicativo da Bíblia lê a Bíblia pra gente. E isso me ajudou a me concentrar nas coisas que eram importantes. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo exercício, eu estava também me conectando com a palavra de Deus. Mas muitas coisas nos atrapalham. A própria internet nos atrapalha. As próprias coisas que a gente recebe no WhatsApp, dos amigos, daquele grupo, do futebol, ou do grupo das mulheres, não necessariamente são coisas boas. E o texto diz, se tu quer fortalecer a tua fé, tu tem que deixar de lado as coisas que atrapalham. O texto bíblico ainda fala sobre o pecado. A gente tem que afastar o pecado. E muitas vezes coisas nos atrapalham, coisas nos atraem, nos puxam para longe de Deus, para longe da nossa fé. Então, primeira coisa, olha as testemunhas na fé. Olha os exemplos de fé que a gente tem. E deixa as coisas ruins de lado, aquelas coisas que nos atrapalham. E continue a correr. Ele fala de uma corrida, e isso é tão bonito. Eu que gosto de correr, eu coloquei até uma imagem aqui atrás que mostra da corrida. É tão bom correr, é tão legal correr. E logo que eu comecei a correr, eu comecei a participar de corridas de montanha, de trilha de montanha. E nas primeiras vezes, óbvio, eu não cheguei a lugar nenhum, não ganhei nada, não ganhei medalha nenhuma. E os meus treinadores diziam, não, vai lá, Júnior, tu consegue, vai lá, te esforça que tu vai conseguir chegar. E eu fui treinando, até que eu ganhei minha primeira medalha, de 5º lugar, na minha categoria, óbvio, né, da minha idade. Mas subir no pódio me deu uma sensação tão legal, me deu uma motivação tão legal. E é o que esse texto está dizendo, que a gente é para continuar correndo. A nossa vida é uma corrida. A nossa vida é corre diário, todos os dias. E agora parece que a gente deu uma freadinha. Parece que a gente voltou a estaca zero. Parece que a gente não está saindo do lugar. Mas sim, a gente está saindo. E em questões da nossa fé, o nosso texto aqui fala que continue correndo. Continue correndo. Correndo para onde? Para a meta final. Para o céu. Para aquele lugar que Cristo Jesus está preparando para cada um de nós. Continue correndo, com os olhos lá na frente. E aí ele fala algo bem legal, sem desanimar. E é fácil desanimar. Eu, quando não conseguia ganhar, eu chegava às vezes bem pertinho. Algumas corridas eu cheguei, segundos atrás do cara que ganhou o troféu. Se eu tivesse naquela subida me esforçado um pouquinho, naquela descida me puxado um pouquinho mais, eu tinha ganhado o troféu. E é fácil desanimar. Na vida a gente desanima muitas vezes. É muito fácil desanimar. Porque a vida não é fácil. O dia a dia não é fácil. Estar isolado não é fácil. Não poder abraçar as pessoas, não poder cumprimentar as pessoas, não poder estar junto com a galera de novo. Isso desanima muitas vezes. Mas o nosso texto diz, foco.
Foca naquelas coisas que são celestiais e não desanimem. Lê a Bíblia. Muitas vezes pode desanimar as pessoas, porque é um livro tão grande. Demora tempos para ler a Bíblia. Mas ele diz, não desanima, não desanima. Coloca teu foco lá, segue as testemunhas, deixa de lado as coisas que atrapalham vocês, continua a correr, sem desanimar. E aí ele entra no versículo 2, e o versículo 2 eu gosto bastante. Eu coloquei até uma imagem de Jesus ali, e cada um de vocês tem a imagem de Jesus na cabeça de vocês. Na minha casa tinha um quadro, e é essa imagem que tem aí atrás de vocês. E quando eu penso em Jesus, é essa imagem que me vem na minha mente, porque eu desde pequeno vi aquele quadro lá na parede da minha casa. Óbvio que Jesus não era assim, óbvio que Jesus não tinha olhos claros, óbvio que Jesus não era loiro, mas o Jesus para mim, eu me acostumei com ele assim. Então quando eu olho para Jesus, essa é a imagem que vem. E cada um de vocês tem a imagem de Jesus na mente de vocês. E ele diz, o nosso texto fala bem, conservem os olhos fixos em Jesus. E é uma das coisas que nós cristãos devemos buscar e fazer todos os dias. É fácil colocarmos os olhos em outras coisas. É fácil colocarmos os olhos em bens materiais. É fácil colocarmos os nossos olhos em conquistas do trabalho. É fácil colocar os nossos olhos em buscar uma faculdade, em buscar uma pós-graduação, buscar um mestrado, buscar um doutorado, buscar um pós-doutorado. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, não estou dizendo que essas coisas não são importantes na nossa vida. Mas quantas vezes a gente tira os nossos olhos de Jesus? Quantas vezes na nossa vida nós tiramos o foco de Cristo Jesus da nossa vida? E é fácil tirar o foco de Cristo Jesus. Mas o nosso texto nos incentiva bastante a manter os olhos fixos em Jesus. Por quê? Porque a fé começa em Jesus. O nosso texto fala super bem disso. A fé começa em Jesus. A fé não começa no meu coração. A fé não começa na boca do meu pastor. A fé não começa nos olhos de outras pessoas. A fé começa em Jesus. Quando Jesus entra em nossos ouvidos e vai até o nosso coração, é ali que a fé começa. Cristo Jesus é o começo da nossa fé. Se a nossa fé não estiver focada em Cristo Jesus, a fé nossa é vã. A nossa fé não serve de nada. A nossa fé é em Cristo Jesus. E começa com Jesus. E olha, o nosso texto não fala só que a fé começa em Jesus. E depois que começar, tipo, eu posso alimentar ela, eu posso cuidar dela, agora eu já sei o que fazer, agora já estou animadão, já tenho a fé. Não. A nossa fé, se a gente não mantém o foco em Cristo Jesus, por quê? Porque Ele aperfeiçoa a fé em Jesus. Ele não só nos dá a fé, mas Ele aperfeiçoa a nossa fé. O que isso quer dizer? Que Cristo Jesus está ali. Se nós estamos com os olhos fixos em Jesus, se nós estamos na palavra de Deus todos os dias, nós estamos alimentando essa nossa fé. E a nossa fé volta de novo a Cristo Jesus. É como se fosse uma espiral, assim. A gente vai indo, a gente mantém os olhos focados em Cristo Jesus e a fé volta para nós, mantemos os olhos focados em Cristo Jesus e a fé volta para nós. Quer dizer, ali nós alimentamos a nossa fé em Cristo Jesus. E é fácil? Óbvio que não é fácil. Jesus mesmo, se nós olharmos para Cristo Jesus como um exemplo, e é o nosso exemplo de vida, a cruz podia ter desanimado Jesus. Ele podia ter pensado, bom, ali é o fim, já deu, né, acabou, não tem mais nada para fazer. Mas não. Jesus não desistiu. Ele se manteve alegre. Ele focou na alegria. E aí a gente pensa, nesse isolamento, focar na alegria como? Quando a gente está doente, focar na alegria como? Quando a gente está desanimado, focar na alegria como? Cristo Jesus estava na cruz do Calvário. E mesmo assim ele focou na alegria. Na alegria de quê? Do que o Pai do céu tinha prometido para ele. Jesus sabia que o trono era dele.
Jesus sabia que ele ia estar sentado à direita de Deus Pai. E toda a glória que ali naquele momento da cruz ele perdeu, ele lá no céu ia ter. E Jesus focou os olhos lá para aquela glória. Focou os olhos lá para frente. Focou os olhos lá adiante. E isso a gente deve ter como exemplo na nossa vida também. Quando tudo está ruim, quando tudo está triste, agora nesse momento de pandemia, de isolamento, de tristeza, de não poder estar junto com as pessoas, de incerteza sobre o futuro, nós também devemos manter o nosso foco lá na frente. Focar na alegria que a gente vai ter. Vai ter aonde? Na alegria que a gente vai ter lá no céu. Cristo Jesus mesmo disse, eu vou para o Pai e lá vou preparar um lugar para vocês. E é um lugar tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que João, que escreveu o Apocalipse, não encontrou palavras aqui na terra para descrever o quão maravilhoso é o céu. O quão belo é estar lá, nos braços de Cristo Jesus. Por isso eu incentivo vocês, assim como Cristo Jesus, a seguir esse exemplo tão lindo, tão maravilhoso, que focava nessa alegria lá do céu. A focarmos também lá no céu. E o nosso versículo 3 termina com algo para nos incentivar. Suportem com paciência. É fácil perder a paciência agora. A maioria das pessoas já estão sem paciência. A maioria das pessoas já querem sair para a rua. A maioria das pessoas já querem voltar para o seu dia a dia normal. Mas o nosso texto incentiva. Suportem com paciência. Não desanimem. Não desistam. Porque Cristo Jesus não desistiu. Cristo Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você. Cristo Jesus na cruz levou o nosso pecado e nos deu a vida eterna. Então, meus queridos, para manter a nossa fé alimentada, a única maneira é mantendo os olhos fixos em Cristo Jesus. Mantenha os olhos em Jesus. E a fé de vocês sempre vai estar fortalecida. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Depois de manter os olhos fixos em Cristo Jesus, nada melhor do que nós nos colocarmos em oração. Então dê a mão a pessoa que está ao seu lado, abrace ela e recline a sua cabeça e a gente conversa com o nosso bom Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por mais esta semana. Te agradecemos, Deus, pelas inúmeras bênçãos que Tu derramas em nossa vida todos os dias. Te agradecemos, Deus, pelo alimento diário que Tu nos dás. Principalmente, Deus, o alimento para a nossa fé, a Tua palavra. Gostaríamos, Deus, de estar nos reunindo com os irmãos na igreja, que é o lugar que o teu lugar santo, o lugar que tu escolheste para os teus filhos estarem reunidos. Mas neste momento estamos aqui, em família, em amigos reunidos, também te louvando e também fortalecendo a tua fé. Te peço, Deus, que abençoe todas as pessoas que estão padecendo por essa enfermidade do coronavírus e muitas outras enfermidades que aí afora estão. Te peço, Deus, que sigas abençoando todos os médicos, as pessoas que cuidam disso todos os dias. Quero, Deus, de uma maneira especial, nesta semana, lembrar dos professores, de todas as escolas que estão se empenhando ao máximo também para que nesse momento as crianças e os jovens, os adultos possam continuar recebendo a sua educação. Olhe para todos eles, Deus, e fortaleça eles também. Os pais que estão em casa se esmerando para ensinar os seus filhos também. Te peço, Deus, por todas as igrejas que estão, de uma ou de outra forma, levando a Tua palavra também através das redes sociais. Siga abençoando cada igreja, cada pastor, cada comunidade, cada liderança. Em especial, Deus, a nossa paróquia Paz. Olhe para ela, olhe para os membros, proteja cada um deles e que cada vez mais nós possamos estar fortalecidos, apesar da distância. Deus, nós temos muitas outras coisas e nós pedimos todas essas coisas orando a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, mais uma vez estamos chegando ao final de mais um devocional das quintas-feiras, da nossa série Isolados. Semana que vem a gente vai estar de novo aqui. Se tu está gostando desses devocionais, dá o teu joinha para nós aí. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal aí. Céu, Paz, Vila Velha. Vai lá no YouTube e acha a gente lá, também no Face. A gente está por lá também. Então se inscreve no canal, dá o teu joinha, ativa o sininho, né? Para que quando tenha os devocionais, tanto esses de quinta, mas tem o devocional da terça-feira, tem o devocional da quinta e também tem o culto do sábado, para que todos nós possamos juntos louvar ao nosso bom Deus. Então, para encerrar este momento, quero convidar vocês para receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. Tenham todos uma semana super abençoada, um feriado, né? Amanhã é do Dia do Trabalhador. Que o Papai do Céu possa abençoar todos os trabalhadores que continuam trabalhando apesar do feriado. E tenham um fim de semana super abençoado na graça de Deus. Um abraço e até a próxima.